Salve, gurizada do oitavo ano da Escola Antônio Marim Cruz. Meu nome é Márcio Pirani, sou profissional de educação física, sou irmão desse professor de vocês aí, Marcos Pirani. Fiquei sabendo, inclusive, que ele é o melhor professor que vocês têm. Tenho lá minhas dúvidas, mas fui convidado para falar sobre atividade física, os benefícios, os malefícios, atividade física para criança, o uso de hormônios anabolizantes. Então, vamos lá. Antes, eu quero falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Já me apresentei. Sou profissional de educação física, como eu disse, formado há 17 anos. Sou especialista em biomecânica, cinesiologia e treinamento resistido, terminando mais uma pós-graduação agora em nutrição esportiva. Sou proprietário de um estúdio de musculação aqui na cidade de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Vocês devem estar ouvindo aí algumas perrerecas. Aqui está de noite, tem chovido, estamos no meio do brejo. Mentira, brincadeira. Mas como eu disse, fui convidado para falar sobre os benefícios, sobre atividade física, né? Não vou fazer por tópicos, vou falar de forma geral, mas ali a gente vai falar sobre crianças, sobre adultos, sobre o uso de hormônios anabolizantes, os benefícios e os malefícios, tanto da atividade quanto do uso de hormônios, se vale a pena, se não vale, sobre crianças praticarem musculação ou não, enfim. Tá? Então vamos lá. Começar então pelos benefícios da atividade física. Todo mundo já sabe que tem lá seus benefícios. O que pouca gente sabe é que tem também seus malefícios. Como diz o ditado, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dose. E sim, isso também vale para a atividade física. Tá? Então, pensando em crianças, os principais benefícios que eu destaco aqui seria a ajuda ali na formação da criança, né? No desenvolvimento dessa criança, principalmente pela liberação de hormônios como GH, que seria o hormônio do crescimento, e isso vale para todas as atividades físicas, inclusive a musculação. A musculação, ao contrário do que muita gente pensa, ela também ajuda e promove o desenvolvimento da criança, principalmente por essa liberação desse hormônio que eu falei, que é o GH. Tá? Então é sim seguro, desde que o profissional que esteja acompanhando saiba fazer uma boa prescrição, tá? Evitar alguns exercícios, por exemplo, de carga axial sobre a coluna, que pode sim, nesse caso, atrapalhar o desenvolvimento, mas muito por essa pressão de forma axial que acontece ali. Atividade física, pelo fortalecimento da musculação, dos músculos, das articulações e da parte óssea, previne lesões precoces nessa criança, né? Então seria muito benéfico essa criança aí praticar atividade física, também pensando nisso. Ajuda na formação neural, na formação cognitiva da criança. E aí atividades lúdicas também pode favorecer isso, né? Melhora o controle de peso dela e aí pensando lá no futuro isso aí também pode ser muito bom, pensando na fase adulta, né? Porque crianças ativas muito provavelmente formam adultos ativos e mesmo que não forme, mas pela questão metabólica que foi desenvolvida lá na fase infantil, adolescência, pode ajudar aí no controle de peso para uma fase adulta. E falando em adultos, né? Falando em controle de peso, a gente pode então ter como benefício, um dos benefícios, né, esse controle de peso na fase adulta, não só pelo aumento do gasto calórico que se tem durante a atividade física, independente de qual for, se seja uma atividade mais aeróbica, se seja uma atividade mais anaeróbica, que seria mais voltado para levantamentos de peso, musculação, enfim. Atividade aeróbica seria aquelas atividades intermitentes com mais de 2, 3 minutos de duração sem pausa, né? Então, se você pensar em corridas, natação, ciclismo, enfim, atividade constante por períodos médios e longos seria atividades aeróbicas. Então, independente da atividade física, vai promover um aumento do gasto calórico. Mas, falando especificamente da atividade aeróbica, você tem um aumento ali do número de mitocôndrias, que seria usina de produção.
de energia, né? Então, você aumenta essas mitocôndrias, então você consegue melhorar a capacidade funcional dessas mitocôndrias, né? Até pelo aumento e pela função do uso de carboidratos e gorduras como fonte de energia. Isso favorece o controle de peso, como eu falei. Esse controle de peso melhorado pode ajudar, pode reverberar em outras instâncias, né, como por exemplo redução de risco cardíaco. Então, se você tem um peso controlado, você tem menos composição na composição corporal, você tem menos gordura. Isso vai diminuir a chance, por exemplo, de uma aterosclerose, que seria o entupimento de vasos e, por consequência, diminuição de derrames, de infartos, enfim, né? Muito por esse controle da gordura. Vai favorecer também a melhora da circulação sanguínea, favorece, a atividade física também favorece ali o controle da glicemia, né? Evitando uma diabetes, tanto dos dois tipos ali da diabetes que a gente tem, se não evita, mas uma por ter alteração funcional, né? Mas pode ajudar no controle dessa diabetes, justamente pelo consumo de carboidratos, açúcares, enfim, como eu falei lá atrás. E esse controle de peso também pode evitar o que a gente chama de síndrome metabólica, que seria aquele acúmulo de gordura na região abdominal, e isso pode trazer uma cascata de eventos ali negativas para a pessoa, e isso pode impactar nos rins, no coração, no fígado, enfim, tá? Então, se a gente reduz ali a gordura visceral, essa gordura abdominal, a gente evita entrar numa síndrome metabólica, melhora a sensibilidade insulínica, isso quer dizer que os músculos, células satélites que tem no músculo ali, consegue captar e usar mais glicemia, né? Açúcar de forma geral, como energia, tá? E isso vai ajudar nesse controle. Fortalece ossos, articulações, como eu falei, e aqui um ponto legal aqui que é muito falado sobre o tal do impacto na atividade física, né? Ah, correr tem impacto, mas o impacto é interessante justamente para melhorar esse fortalecimento ósseo, que é através desse impacto que você vai causar ali microdanos ao tecido ósseo, e aí através da reparação desse tecido depois é que você vai ter um aumento, você vai ter um fortalecimento, um ganho, uma mineralização aumentada desse tecido, favorecendo então controle de osteoporose, né? Então, se você permanecer na atividade física por anos e anos e anos, aí chegando lá na fase idosa lá, muito provavelmente você não vai ter uma osteoporose pela atividade física e principalmente atividade física de impacto. O importante é ter o controle, a dosagem desse impacto, né? E aí um bom profissional vai saber fazer isso. Aumento da força muscular, isso aí vai impactar muito na autonomia, tanto do adulto, mas principalmente do idoso, né? Isso é muito importante, prevenindo quedas, lesões, inclusive até a morte, né? Pode ser causado por quedas em idosos. A gente tem na parte neural, vamos falar assim, a gente tem ali o aumento da sensação do bem-estar por liberação de endorfina, a gente tem a diminuição de estresse por liberação de serotonina, deixa eu lembrar, noradrenalina, dopamina, são hormônios que ajudam a controlar o estresse, depressão. Isso é interessante aí para o professor de vocês. Fortalece o sistema imunológico por aumentar a funcionalidade das células de defesa, combate a, a inflamações no corpo, a infecções, enfim. Tudo isso a atividade física melhora. Então falei de um modo geral aí dos benefícios, né? Fazendo um catado aí dos benefícios. Mas como eu falei anteriormente também, a gente precisa saber dosar essa questão, porque como eu falei, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, sabendo dosar, você vai colher muitos benefícios. Porém, a gente tem casos
casos graves, casos ruins aí de mortes, inclusive, de falta de dosagem mesmo de atividade física, que a pessoa praticava atividade física de forma extenuante, frequentemente, não conseguia dosar, não conseguia controlar o seu descanso, a sua alimentação, o seu repouso, e chegando em casos aí de morte. Através de uma coisa que a gente chama de rabdomiólise, que é basicamente um excesso de atividade física ali, que gera danos irreparáveis muitas vezes ao tecido muscular, ao tecido ósseo, com liberação de substâncias inflamatórias altíssimas no nosso organismo, que pode cair na corrente sanguínea e chegar, por exemplo, a afetar rins, então ter uma disfunção renal ali e toda uma complicação que pode acontecer através disso, levando a casos de morte. Uma forma da gente controlar isso, e quem é futebolista vai conseguir entender, conseguir visualizar de forma melhor, através de uma proteína CK, que é creatina quinase. Esse exame é muito feito hoje, muito realizado hoje em atletas de futebol. Então, a pessoa faz lá um exame de sangue, aparece lá proteína CK. Se essa proteína estiver muito elevada no atleta, no jogador de futebol lá, geralmente ele é tirado do próximo jogo. Hoje você não vai jogar, você vai descansar porque a sua CK está aumentada, o risco de lesão é aumentado. Tá? Então eles têm um controle sobre isso. E é muito validado pela literatura científica hoje. Tá? Inclusive é muito falado também, né? Na minha época não tinha isso, a gente jogava pé quebrado, não sei o que e tal, mas é muito validado e é muito seguro usar isso, até mesmo pro atleta, né? Ninguém quer ser um atleta machucado por longos períodos e a proteína, o exame de proteína CK ali, ela é validada, muito validada na literatura científica para evitar lesões ou casos mais graves, né? Então a gente tem o que a gente chama de rabdomiólise. Atletas de CrossFit também tem muito isso, acontece muito isso. Por quê? Porque no CrossFit lá a gente tem ali quase que uma competição diária na prática do CrossFit. Então os atletas que vão praticar o CrossFit lá, eles querem no WOD deles lá, que chama Work of Day, que seria o trabalho do dia, né? WOD. Geralmente são atividades físicas extenuantes, de alta intensidade, com poucos descansos, e o praticante de CrossFit ele quer fazer melhor que o seu colega que está ao lado, ele quer ganhar, ele quer, até porque eles têm como objetivo ali fazer o WOD no menor tempo possível, e isso vai virando viciante, todo dia eles querem, todo dia, alta intensidade, sem descanso, às vezes não se alimenta bem e tal, enfim, pode chegar no caso de rabdomiólise. E a gente tem casos graves aí rodando o mundo, inclusive casos de morte por conta disso, tá? Pelo aumento da inflamação dado por liberação de substâncias inflamatórias que a atividade física causa. Então, a atividade física é um estresse para o organismo, mas se controlado, pode trazer muito mais benefício do que malefício. Porém, precisa ter controle sobre isso. E um bom profissional vai saber fazer isso. Tá? Falando então sobre, rapidamente aqui, para o vídeo não ficar muito longo, sobre o uso de anabolizantes. Tá? Anabolizantes. Começando a desmistificar, uma proteína ela pode ser anabolizante, né? A carne que você come, o ovo que você come, o iogurte, enfim, derivados de leite e tal. É anabolizante. Então a gente tem processos de anabolismo muscular. Anabolismo, anabolizante. Tá? Então qualquer substância que promova o aumento da massa muscular é um anabolizante. Mas a gente tem os casos de esteroides anabolizantes. Seriam hormônios sintéticos fabricados, muito, hoje em dia muito utilizado na parte estética para o aumento da massa muscular, para competições, por exemplo, de fisiculturismo, entre outras coisas. Algumas pessoas
utilizam desse aumento da massa muscular para outros esportes, outras áreas aí, e porque de um modo geral esses hormônios eles aceleram o processo, aceleram o aumento da massa muscular, fortalece ossos, né, aumenta a parte óssea, enfim, tá? Então tem muito benefício sim, porém tem muito risco, tem muito efeito colateral. E eu vou falar meio por cima aqui os principais efeitos colaterais. E aqui eu dividi em tópicos. Então, na parte cardiovascular, você tem mudança no perfil lipídico, que seria alterações ali de colesterol, né, gorduras, enfim. Então, o seu colesterol pode ficar alterado, tá? E subir muito, a depender do uso de qual tipo de substância você está utilizando, o tempo que você está utilizando, enfim. Com isso, a pressão pode aumentar, e são casos relatados que a gente tem na literatura. A função miocárdica, que seria a função ali do coração, ela pode ser prejudicada também pelo esse aumento do perfil, essa alteração do perfil lipídico, por também aumento do ventrículo esquerdo, faz um inchaço do coração. Inclusive, essa é uma causa constante aí que a gente vê na área do fisiculturismo. A pessoa morreu pelo uso de hormônios. É muito difícil falar exatamente isso, mas é uma coisa que acontece, tá? É um aumento ali da, da área de secção transversa mesmo do coração, ali o coração fica aumentado e ele perde um pouco da sua função. Na parte endócrina, a gente tem uma ginecomastia, que seria o aumento do tecido glandular ali dos mamilos, né? Então, homem que utiliza frequente, muito tempo, ou dosagens muito altas, ali pode ter um aumento dos mamilos, pode ter uma diminuição na contagem de espermatozoides, atrofia dos testículos, impotência e infertilidade transitória, mas a gente fala transitória, mas isso pode levar de meses a anos para ser corrigido depois. Então, quem quer ter filho aí, ou quem está começando a sua vida sexual aí, muito cuidado com o uso de anabolizantes, porque sim pode gerar impotência. Tá? Na parte dermatológica, pele, pode aumentar a acne, né? Espinhas pelo corpo, cravos, enfim, fica uma pele mais oleosa, pode fazer cair cabelos, né? Aumentar a calvície. Na parte hepática ali, pode aumentar o risco de tumores e danos ao fígado. No tecido musculoesquelético, pode fazer fechamento prematuro da placa epifisária, que seria a parte óssea ali no desenvolvimento de uma criança, adolescente. Então ela pode fechar essa placa e talvez diminuir o reduzir, né, na verdade, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, aumenta o risco de rupturas de tendão, porque o fortalecimento muscular é muito maior do que o fortalecimento do tendão, então a gente tem casos sérios aí de lesão tendínea que acontece durante a musculação, porque a pessoa vai ficando forte rapidamente, mas às vezes o tendão não acompanha. Abscessos intramuscular geralmente são substâncias injetáveis, então você faz a aplicação no músculo, pode ser ali no glúteo geralmente, na coxa, né, no vasto lateral, mas tem pessoas que injetam já diretamente no peitoral, no bíceps, tríceps, enfim, as pessoas são meio paranoicas às vezes, ou às vezes até pelo uso muito constante de furadas, de seringas e tudo mais, eles preferem ficar trocando e isso aí pode fazer abscessos, né? Pensando ali em tecido genitália, né? Como eu falei inicialmente, o homem pode ter redução da contagem de espermatozoides, diminuição do tamanho do testículo, as mulheres podem ter irregularidades na menstruação, pode ter o aumento do clitóris, isso é um caso que acontece frequente em mulheres que usam anabolizantes. A mulher também pode ter ali uma masculinização, ela começa a aumentar muito o, o, a testosterona no organismo ali, e isso gera repercussões no corpo dela, como aumento dos pelos, né? Isso pelo corpo todo, tanto no rosto como no corpo, de forma geral.
aumento do clitóris, a voz começa a ficar rouca pelo espessamento das cordas vocais, pode ter alteração de libido, durante o uso pode aumentar, mas a hora que você para o uso pode cair drasticamente, enfim. E na parte psicológica ali a gente tem depressão, a gente tem agressividade, a gente tem mudanças repentinas de humor, e tudo isso vale lembrar que depende muito do tipo de substância que você está utilizando, a frequência, a quantidade, tá? Então, assim, tem que se pesar muito o uso ou não dessas substâncias. De modo geral, o nosso corpo ele é regido por hormônios, então testosterona, estradiol, progesterona, enfim, é importante a gente ter esse controle dessa parte hormonal, mas para fins estéticos a gente tem que repensar muito esse caso, porque vai ter efeito colateral em maiores ou menores proporções. Agora, é inevitável que você vai ter algum tipo de efeito. Se vai ser mais, se vai ser menos, é difícil saber, é difícil falar. Então é importante que, se pensem em um dia usar, que procure um médico para poder fazer isso, fazer esse acompanhamento. Que não é o caso da maioria esmagadora da comunidade que usa anabolizante. Eles não procuram médico, não fazem acompanhamento, não fazem exame, não fazem nada, fazem porque eu aprendi com um amigo, mandou fazer assim, vi na internet e tal, não tem conhecimento sobre tal, e não conseguem sequer controlar os mínimos sintomas, quanto mais os sintomas maiores, né? Então, novamente, o uso de anabolizantes vai trazer algum tipo de efeito colateral, ou em maior escala ou em menor, mas sempre vai ter, tá? Dentre os efeitos, eu separei aqui por tópicos, mas todos esses efeitos colaterais aqui podem estar presentes simultaneamente ou parte deles podem estar presentes, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente para fazer uma boa escolha. Eu prefiro tomar cuidado. Como eu falei, eu não posso ser hipócrita aqui ao ponto de falar que o hormônio não é bem-vindo, porque sim, né, o nosso corpo ele é regido por hormônio, mas é necessário saber como usar e o porquê está usando. Tá? Então, pessoas, por exemplo, que já estão entrando num declínio da produção de hormônios, talvez valha a pena. Pessoas que usam hormônios somente para fins estéticos, acho que já não é viável, tá? Principalmente pela quantidade de efeitos colaterais que vai ter, com risco de, de morte, inclusive, né? Como eu falei, pode aumentar ali o tamanho do ventrículo esquerdo, o coração como um todo, e você pode chegar à morte. Agora, aquelas pessoas que já estão num declínio da vida, né, ali de produção de testosterona, de estradiol, progesterona, né, homem, mulher ali que está entrando na menopausa e tal, aí essas pessoas fazem uma reposição desses hormônios, pode ser bem-vindo. Aí muitas vezes é muito bem-vindo, mas somente para fins estéticos talvez não seja interessante. Tá? Falei um pouco aí da atividade física, falei um pouco do uso de hormônios, mas se vocês pegarem nas entrelinhas ali, vocês talvez viram a importância não só de um bom profissional de educação física, mas de modo geral procurar bons profissionais, tanto de nutrição quanto da parte médica. Mas como eu falei muito da parte de atividade física, eu acho que deu para ver como é importante a gente buscar um bom profissional de educação física para fazer a prescrição, a programação e o controle dessa atividade física, né? O exemplo que eu dei seria ali o controle de volume e intensidade do treinamento para que você também tenha um bom descanso para que consiga colher os benefícios da atividade física. Porque se essa atividade não for bem planejada, você pode aumentar as substâncias de estresse, de inflamação e tudo mais, e isso pode aumentar os riscos de lesões, de, de infecções pelo corpo e chegar a um caso de rabdomiólise, por exemplo. Né? Então, não é isso que a gente quer. Então, um bom profissional de educação física, até pela minha formação, pela correção dos exercícios, né? Falando sobre biomecânica
e tal, ele vai saber te orientar, corrigir, vai saber fazer uma boa prescrição de forma individual, se você tem uma lesão, dor, incômodo e tudo mais, tratar essa dor, corrigir essa lesão. Então, o profissional de educação física é muito importante na comunidade, tanto quanto um médico é. Tá? Então, valorizem o profissional de educação física, valorizem esse professor que está aí ao lado de vocês, porque ele é muito importante e ele estuda muito para isso. Tá? Acho que é isso. Para o vídeo não ficar mais longo ainda, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao meu irmão, que para mim é uma referência de profissional. Eu sempre falo isso para ele. Gostaria de chegar a um terço do que ele é, não só como profissional, mas como pessoa. Agradeço a oportunidade que a escola está dando, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Salve, galera. Salve o oitavo ano. Salve a escola Antônio Marim Cruz. E logo eu tô aí. Dá um abraço em vocês.